E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas e a renda fixa, ela segue essa lógica? Porque agora tá meio que... Eu quero entender se a oportunidade de entrar na renda fixa ela já passou porque o cara tinha que ter se antecipado ou o que aconteceu agora. Ou tu pode entrar em qualquer momento da alta, da parte boa dela. Pode, depende. Você tem 3 tipos de títulos de renda fixa, né? Você tem os pós-fixados, os indexados à inflação e os pré-fixados. O pós-fixado, ele vai te dar Selic. Então, se você tem um pós-fixado, é um bom momento agora para ter um pós-fixado, porque quanto mais a Selic sobe, mais você rende, né? Então, por exemplo, a Selic está hoje 7,75% ao ano. Mas tá todo o mercado achando que ela vai para 12%. Então, a cada 45 dias vai ter a reunião do Copom e ele vai subir um pouquinho a Selic. Então, ele vai de 7,75 para 8,75. Na verdade, ele vai subir até mais, né? De 7,75 para 9, para 9, depois para 10,5, depois para 12, né? Então, ele vai subindo. Você está no pós-fixado, você vai ganhando cada vez mais. Então, um título bom para ter agora. Agora, se você tem um pré-fixado e as taxas do mercado sobem, principalmente mais do que o mercado espera, aí é um péssimo momento para você ter um pré-fixado. Porque a hora que as taxas subirem, quem é detentor desse título vai perder dinheiro. O valor desse título cai. Porque tem um efeito que chama marcação a mercado nos pré-fixados. E o próximo comprador tem que render mais, porque as taxas subiram, né? Então, você tinha um título que rendia 10%. Agora ele precisa render 15%, então o preço dele cai para que a rentabilidade seja maior, né? Então, se você tem um pré-fixado e as taxas sobem, é um momento ruim, você vai ter prejuízo. Então, se você digitar no Google Tesouro Direto, rentabilidade acumulada, você vai ver que os pré-fixados e os indexados à inflação estão com prejuízo esse ano. Mas o cara que pega o pré-fixado, ele está apostando que essa alta não vai continuar. É isso? Exatamente. Então, se o cara acha que isso não vai continuar subindo, ele pode comprar agora. Porque se diminuir, ele vai manter a que está hoje, né? Sim. Vamos supor que o mercado precifica que a Selic vai até 14. Mas ele acha que a Selic vai só até 12. É um excelente momento de você comprar um pré-fixado. Mas aí que tá. Como é que eu analiso isso para dar esse chute, para dar essa aposta? Você tem que olhar, né, a economia, ver que você acha que vai dar 12 e não 14, porque você acha que a inflação vai ser mais baixa, porque você acha que a atividade vai ser mais fraca, porque você acha que os choques, por exemplo, que tiveram de energia elétrica vão voltar, porque a chuva vai vir no próximo semestre. Enfim, você tem que olhar a economia. Aí você acha que vai ser 12, não 14 que o mercado está precificando. Tu tá apostando no que? De acordo com teus estudos, tu acha que vai chegar onde? Eu acho que vai chegar em torno de 12,5%, né? Por aí, o mercado está precificando 13, 13,5%. Então, eu gosto de pré-fixado desde que seja bem curtinho, né? Desde que seja, assim, no máximo 2 anos. Agora, eu não iria para o pré-fixado longo. Por quê? Porque ano que vem a gente tem eleições. E o próximo presidente pode, por exemplo, mudar a política fiscal e passar a ser gastão. E passar a fazer estímulos que vão gerar mais inflação e podem fazer com que a taxa Selic tenha que subir mais ainda. Então, a política fiscal, ela influencia muito na política monetária. Se o governo decidir ser gastão e gastar mais, aumenta o risco de inflação e as taxas de juros sobem. Então, você consegue fazer conta matemática, né, de para onde vai a Selic só nos títulos de curto prazo. Nos de longo prazo, você começa a adicionar um toque de risco Brasil, né, de risco fiscal, de risco de crescimento. Então, aí você já tem que começar a analisar outras coisas que não exatamente a taxa Selic que vai estar no período. O que se analisa num título mais longo desse? Principalmente risco... duas coisas. Risco fiscal, né, que é muito importante. Se o governo, por exemplo, o próximo governo,
flexibiliza o teto de gastos, né? A PEC do teto de gastos. Essas taxas vão para 16% ao ano, que nem eram em 2016. Então, isso pode facilmente acontecer. Segundo, taxa internacional. A nossa taxa de juro longa é como se fosse as taxas internacionais, né? Por exemplo, a taxa de juro americana, que é tida como a mais segura, e mais um prêmio de risco. Se as taxas de juros americanas, por exemplo, sobem, a nossa sobe também. Para a gente continuar atrativo em relação ao resto do mundo e nosso câmbio não depreciar. Então não é bom estar num longo, num título longo pré-eleição, porque tu tem que saber o que vai acontecer para pegar melhores oportunidades. É esse o lance. Exatamente. Como você não sabe o que vai acontecer, não é a melhor hora de você alongar. Primeiro você tem que ter visibilidade. Quem vai ser a próxima equipe econômica? Ela vai controlar a inflação? Ela vai querer gastar menos? Vai. Ah, então tá bom. Então eu vou alongar. Imaginando que essas taxas podem cair. Agora, não sei. Pode ser um gastão. Ah, então eu vou me manter aqui no curtíssimo prazo. Aproveitar que o curtinho já vai me pagar 12% ao ano, que é quase juro de 1% ao mês. Estou feliz aqui e vou ficar aqui no curto prazo. O que se prevê para os próximos candidatos, que tudo indica que vai ser Bolsonaro e Lula? Cada um vencendo, vocês analisam de que forma que a economia vai ser impactada? Olha, eu acho que o mercado olham eles os dois de forma muito parecida, né? Porque apesar deles... o Lula, ele fala... ele é bem desenvolvimentista, né? Ele gosta dessa noção de Estado como promotor do crescimento, que no Brasil nunca funcionou. Mas ele é adepto a isso. Mas, ao mesmo tempo, quando tem que ser pragmático, ele já se mostrou pragmático. Então, no primeiro mandato dele, quando tinha o Meirelles, né, como ministro da Fazenda, eles fizeram uma política de superávit primário. Tudo bem que eles foram ajudados pelo preço das commodities, mas eles fizeram uma política de redução de gastos, né? Então, foi muito bom para o Brasil aquela época. A própria Dilma, quando o mercado começou a subir para caramba as taxas, entrar em pânico, desvalorizar muito a moeda porque ela estava gastando muito, ela parou, chamou o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, que era um cara bem de mercado, um cara bem confiável, e tentou fazer uma política fiscal restritiva. Então, o mercado tem essa visão assim da esquerda brasileira, né? O sangue principal é desenvolvimentista, tenta promover o Estado como promotor de crescimento, mas o mercado não acredita nisso, porque o Estado brasileiro é altamente ineficiente, não consegue realizar nada. E o Bolsonaro, ele também tem essa mentalidade, né? Ele começou com o Guedes lá, falando em privatizações, em governo fiscalmente responsável, e eles até implementaram isso no começo, né? Aprovaram a reforma da Previdência, que foi uma reforma muito difícil, mas nenhuma privatização rolou, e eles não conseguiram sair muito dali. E quando veio a pandemia, ele fez uma política de auxílio emergencial bem agressiva e bem maior do que o orçamento brasileiro aguentava, né? Então teve que emitir mais dívida, piorou bastante, né, o fiscal brasileiro. Então, a gente percebeu, o mercado percebeu também que, ao menor sinal de mal-estar, ele estaria disposto, por exemplo, a flexibilizar o teto de gastos, que é uma coisa super importante para o mercado, né, ter responsabilidade fiscal. Então, no final, os dois são vistos pelo mercado da mesma forma. Entendeu? Os dois gostam dessa história de governo como promotor de crescimento, que o mercado não gosta.